Eu comecei a fazer teatro com 11 anos de idade, com um professor daqui que chama Oswaldo Rosa. E ele fez um espetáculo na escola chamado Prisão do Ventre, que não à toa, se você pensar em Acaso ou Destino, um dos atores do espetáculo era Jorge Alencar, com quem eu trabalhei por 14 anos no Dimente. Então, minha primeira grande memória afetiva com relação a peças que eu assisti é esse espetáculo, Prisão do Ventre, que é um espetáculo feito com alunos da escola e ganhou um Bahia Aplaude, na época o que hoje é prêmio Braskem, na época era Bahia Aplaude, eles ganharam isso ainda como estudantes de escola. Era uma peça muito bonita e muito arriscada para ser feita no colégio e por alunos, com temas bem pesados, porque o Oswaldo Rosa tinha essa grande vantagem, assim, ele não flexibilizava nesse sentido dos conteúdos, ele preparava a gente para abordar com segurança certos temas que são delicados até hoje. Tinha uma cena, por exemplo, que era uma cena de um casal lésbico. Eram duas mulheres e ele criava uma imagem bonita para a relação das duas. Elas conversavam um assunto cotidiano qualquer, sentadas numa mesa as duas, e elas chupavam uma manga durante a cena e era uma atmosfera muito erótica. E eu me lembro que eu vi isso novinha e ficava assim, sem entender direito o que estava acontecendo, e ele fazendo essa mediação, conversando claramente sobre o que era e fazendo a gente compreender desde muito cedo essas possibilidades todas. Então, para mim, isso já não era mistério há muito tempo, né? Esse nome, Prisão do Ventre, ele tinha uma relação com as coisas que a gente prende e não consegue, tem dificuldade de soltar. Então, todas as temáticas das esquetes passavam por aí, por algum dilema do ser humano que ele tinha que resolver. Basicamente, porque eu estudei no Teresa de Lisieux, eu sou o que eu sou hoje, porque todos os anos da minha vida escolar foram lá nessa escola, da alfabetização até o 3º ano. Foi bem definidor. Eu lia as peças recomendadas da escola. Pagador de Promessas, muito cedo, Alto da Compadecida, muito cedo. Mas a gente tem uma deficiência nesse sentido na escola. De modo geral, as escolas não incluem muito peças de teatro no seu programa. Então, eu até consegui no meu currículo escolar ler 2 ou 3, que já foi uma grande vantagem, porque eu observo que até hoje isso é uma coisa muito frequente. A escola não estimula nem que você leia teatro, nem que você assista teatro. Durante a minha vida escolar, a gente via as peças que a escola comprava para irem para o colégio, mas sair para ver peça fora do colégio, a gente ia muito por um esforço desse professor, de Oswaldo Rosa. Porque ele fazia um esquema da gente juntar uma grana, ele conseguia convite, a gente se articulava e ia junto. Também tem essa experiência que foi bastante transformadora em minha vida, que com 17 anos, eu acredito, 16, muito novinha, eu fui ver, junto com a Oswaldo Rosa, As Bacantes, de Zé Celso. Menor de idade, se duvidar, foi a primeira vez que eu vi um pinto em minha vida. Porque eles ficam nus o tempo inteiro. Oswaldo falou um pouquinho do que seria isso, mas de jeito nenhum eu tinha noção do que seria, porque um dos atores, que eu não lembro nem mais quem é numa altura dessa, que estava nu, completamente nu, sentou no meu colo, abriu minha bolsa, pegou um batom, passou. E eu assim, né, 16 anos, uau, teatro é isso também. E foi muito legal, porque é uma figura canônica do teatro brasileiro. E eu conheci dessa forma, conheci com o meu professor, fazendo uma super mediação, assim, fazendo com que aquilo se aproximasse da gente, né, que é uma coisa também que chegou recentemente no teatro, né? Muito recentemente as pessoas falam em trabalhos de mediação para criança, para adolescente, para as escolas, com relação a peças. E ele já fazia isso sem dar esse nome desde sempre com a gente. Acho que ele transformou a gente em bons leitores de teatro. A primeira coisa que eu fiz para teatro, todas as primeiras coisas foram como atriz, né?
E eu comecei na escola com esse professor Oswaldo Rosa quando eu tinha 11 anos. E eu era péssima, segundo ele, segundo as testemunhas da época. Eu demorei muito de entender essa viradinha que é muito simples e ao mesmo tempo muito complicada do teatro, que é o fazer como se fosse, que é você se fundir tanto com aquilo que você está criando que as pessoas têm a sensação de que você não é você, você é aquele personagem. E isso com tudo, né? A tal da fé cênica. E ele era um diretor muito rígido, assim, ele não tratava a gente como alunos de pecinha de teatro da escola. Ele era muito rigoroso com horário, muito rigoroso com disciplina. A gente tinha um treinamento físico que também não é comum. A gente passava muitas horas ensaiando, que era uma coisa... foi uma experiência muito forte na minha vida. E eu comecei na 5ª série, lá pela 8ª série, eu passei uns 3 anos sofrendo, sem saber direito o que eu estava fazendo ali, mas com muita vontade de continuar fazendo. Porque tem uma coisa também que é muito legal do teatro, que é esse sentimento de coletivo, que você vai fundando desde muito cedo. Então, para que qualquer coisa fosse construída na escola, nos trabalhos de escola ou no próprio curso de teatro, era necessário que muitas pessoas se unissem para que aquilo acontecesse. E esse sentimento de coletividade me acompanha até hoje, né? Nos processos colaborativos, coisa e tal. E para mim foi uma descoberta, assim. Eu me lembro que quando eu comecei, sem perceber, a acertar o que aquelas pessoas já faziam tão bem, foi uma grande virada na minha vida. Me lembro de Oswaldo se emocionar muito com esse crescimento e a gente ia afinando isso juntos. E aí logo depois eu conheci Jorge num trabalho de escola, lá naquele ambiente mesmo, Teresa de Lisieux. E aí ele chamou para fazer o Alienista. E aí foram os próximos 14 anos da minha vida. Ó, a primeira improvisação, eu lembro com clareza, que eu já trabalhava muito com mímica, e aí ele fez uma improvisação em que a gente tinha que tomar um café. E aí eu ajeitava o prato, a xícara, colocava o café, colocava o açúcar, fingia que estava bebendo, e foi uma primeira vez que todo mundo parou para olhar o que eu estava fazendo. E eu fiquei assim, eu estava tão entretida naquele negócio, na verdade eu só fui perceber que eu estava sendo vista muito tempo depois. E não foi um exercício de vaidade exatamente, foi um exercício de crença, que foi muito bonito, assim. Esse momento eu lembro muito. E depois disso ele fez uma peça que era Os 5 Fugitivos do Juízo Final, de Dias Gomes. E eu fiz uma personagem que aparecia no início, fazia uma cena muito breve e não aparecia nunca mais, só apareceu no final. Eu chamava A Virgem Secretária. E foi a primeira coisa incrível que eu gostei muito de ter feito em minha vida, no sentido do prazer. Porque eu tinha tanto prazer em fazer aquilo, era um personagem cômico. Jogar com treinar esse mecanismo de produzir riso no outro a partir do que você está fazendo, para mim foi revelador de muitas coisas sobre mim mesma, sobre essa prática da atuação. Ela vai ser atriz ou professora de português, como é isso? O Demente foi uma super experiência de 14 anos para aprender muito sobre multidisciplinaridade, porque não só dança, mas o próprio audiovisual, artes plásticas, de certa forma, música. Tinha muito trânsito de conhecimentos ali dentro. E a gente foi aprendendo isso de maneira muito natural, entre aspas, né? Porque natural à medida que a gente ia processando juntos, né? Trazendo informação. Eu entrei em letras, fiz vestibular para letras, que foi um negócio super definidor também na minha vida. Parecia, quando eu me inscrevi, que ia ser um tiro fora, assim. Ela vai ser atriz ou professora de português, como é isso? E para mim foi das melhores escolhas que eu fiz na vida. Eu conheci os grandes amigos que eu tenho até hoje e os grandes professores e mudou a maneira como eu lia o mundo. Isso para mim fez uma diferença radical, porque ler o mundo com o olhar crítico que eu aprendi a desenvolver na universidade fez toda a diferença. E aí, depois que o Demente acabou como grupo, eu comecei a radicalizar a experiência do cinema, né? Com Rony Jorge e Rodrigo Luna, a gente fez um curta, que é o Jesse. E aí, nesse caso específico, é até difícil de falar de atuação para cinema, porque o que era requerido de mim ali era a minha atuação para teatro. Então, é um documentário sobre um exercício de improvisação feito ao vivo.
Então, para mim, não era tanto, não entrava na lógica do atuar para cinema. Eu não tinha que ser minimalista, não tinha que regular um ou outro. Muito pelo contrário, eu tinha 5 transformistas querendo montar comigo a minha drag queen. Então, eu tinha que ser dirigida da maneira como elas ditassem. E elas foram bem assertivas, né? Para quem viu curta, foi uma experiência bem punk. Foi um resultado bacana, assim, que circulou bastante, cumpriu uma série de festivais. E é a coisa mais amorosa, a primeira grande coisa amorosa que eu fiz fora do grupo, que era a minha casinha. Então, é um dar a cara a tapa de outra forma, né? No Gesto eu também assino com Rony e com Luna, direção e roteiro. Foi uma coisa muito comungada, então, veja bem, para quem tinha acabado de sair de um grupo, a existência do formato de colaboração em grupo continuava como continua até hoje. Isso aí foi o que de mais bonito eu aprendi no De Mente, se duvidar. E o que eu levo para a vida. E é difícil, tanto que quando eu encontro ambientes em que isso não seja tão possível, ambientes hostis, em que o trabalho em grupo não flui tão bem, para mim é um sacrifício, é muito difícil. É muito difícil. Não tá, mas são camadas de direção, porque elas me dirigiram em tempo real e os meninos decidiram não interferir, porque como eu não ia... A única coisa que eu podia fazer era uma direção de dentro, no sentido de topar o que elas propusessem. Todas as exposições que elas toparam, eu fui junto. E os meninos, eles deixaram isso acontecer. Isso também dirigir também é sair de cena, né? Eles saíram de cena para que aquilo acontecesse, mas com muito cuidado, né? Eles estavam ligados em tudo que estava acontecendo no set. Eu me lembro que teve um cara... Porque era um bar, na madrugada, em plena segunda-feira. Teve um cara que entrou dizendo que estava armado. Ia rolar o maior bafafá. Os meninos souberam como parar, esperar um tempo, contornar a situação e fazer com que a gente voltasse em segurança e sem gerar climão, né? Porque ia ser difícil, a coisa toda tava fluindo com muita naturalidade, assim, para dar uma brecada e acabar com tudo, ia ser daqui para ali. A única coisa que eu queria era me mostrar disponível para o que elas propusessem, porque para mim ia ser muito ruim se eu chegasse lá numa onda de dizer não. E isso é regra número 1 de improvisação. Aprendi com o Celso Júnior, também um dos meus primeiros professores. E era uma coisa que ele repetia muito, assim, você está no exercício de improvisação, se você começa a negar muito a proposta do outro, o exercício não flui. E isso, como professora, como diretora de teatro, é uma coisa que eu levo para mim mesmo. E lá com elas não tinha muita escapatória, não. Se eu começasse a dizer não vou cortar o cabelo, não vou chupar o limão, não vou botar a vassoura no cu, a coisa não andaria. A única coisa que eu pensava era vamos se divertir com isso aqui que está sendo proposto. É o seu sonho de infância, porque isso não dá para perder em mente. Era a coisa que eu mais queria fazer e tinha um gozo especial nisso, que era estar realizando um desejo muito profundo e ao mesmo tempo está sendo conduzida por aquelas pessoas que eram as 5 transformistas e são as 5 transformistas que eu mais admiro. Gina de Mascar, quando Gina começou a me dirigir, eu me lembro que eu tinha vontade de chorar. É um negócio muito louco, porque eu vejo Gina em cena e eu tenho vontade de chorar, porque eu acho ela tão incrível. Eu escrevi 2 peças para criança. Eu acho que isso tem a ver também com o meu flerte não assumido com a palhaçaria. A lógica da criança, o palhaço tem uma inspiração enorme na lógica de funcionamento da criança, né? É muito semelhante e eu tenho uma adoração. Eu não tive filho ainda, mas está na lista de objetivos da vida. Porque eu acho que eu vou surtar ali com aquele pequeno laboratório humano que existe, que é uma criança. Então eu reconheço que nas 2 peças que eu escrevi para criança, que é Miúdo Guarda-Chuva e Para o Menino Bolha, tem eu acho que as 2 peças falam de maneiras diferentes sobre a mesma coisa, que é a dificuldade de crescer. Essa viradinha de você deixar de ser criança, atravessar a adolescência e virar adulto. Isso não acontece de forma cronológica, como a gente tende a achar que acontece. Essa ideia de crescimento, ela pode ser um assombro que te pegue na velhice. Pelo menos na maneira como eu compreendo isso, na maneira como eu abordo nas peças. São rituais de aprendizagem, como você aprende sobre o amor, como você aprende sobre a amizade, que estão presentes ali nos 2 universos.
No Menino Bolha, eu acredito que tem uma experiência mais... Não é nem feliz, é mais esperançosa do que em Miúda. São momentos de vida bem diferentes também. Acho que no Menino Bolha tem mais negociações com o universo da criança e mais negociações no sentido de enaltecer esse grande amor que é a amizade. Mas são histórias de amor, são histórias que tentam não ir por uma expressão corriqueira do tipo homem e mulher, menino menina. Então é Miúda e a planta carnívora, que funciona como um bichinho de estimação para ela. No Menino Bolha são duas crianças que são tímidas, que são mais recatadas, mais sozinhas, que se encontram e que se encontram através de um personagem de elo de ligação, que é a girafa. Que aí no plano do que aconteceu, é um livro que eles compartilharam e que une a experiência dos dois. Então, para mim, é uma síntese muito amorosa da minha própria relação com literatura. Eu não era exatamente uma criança com dificuldade de relacionamento ou melancólica, mas eu tinha para mim, a literatura era uma experiência muito de isolamento necessário. E é um tempo de isolamento que eu acho que é pouco cultivado hoje em dia. A gente tem mudado muito radicalmente a relação da gente com literatura, com histórias em geral. Nenhum filme algumas pessoas conseguem assistir de vez em casa mais. Você assiste metades, porque é os 23 minutos da série, né, do capítulo. Ou o intervalo da novela. A gente vai vendo tudo fragmentado. Tem que ter espaço para o romance também. Tem que ter espaço para a narrativa de 600 páginas. Tem que ter leitor para isso. Ou para os filmes muito longos, ou para as peças muito longas. Se não, né? Compreender da maneira como a gente está acostumado a compreender compreensão é basicamente dizer o enredo. Você vira para uma criança depois da peça e você diz assim: e aí, o que você entendeu? Na verdade, você está querendo que ela te reproduza uma sinopse da peça. E tem tantas outras coisas. Eu já ouvi tantas coisas incríveis de criança que não eram a sinopse da peça e que eram imagens fortíssimas, maneiras de dizer que está emocionado sem nem saber explicar o porquê. Isso para mim é um aprendizado. Então eu realmente não tenho esse nível de cobrança, não. Eu quero que as pessoas se relacionem, se divirtam, se emocionem, cheguem perto, que elas sejam livres para entender aquilo da maneira que elas quiserem. Existe arte racista, misógina, e isso não forma pessoas melhores. Eu sou muito apaixonada por teatro, especificamente por teatro. É um negócio que, para mim, qualquer função relacionada a teatro, eu posso estar assim, limpando o chão do palco depois que acabou a peça, produção, eu não faço todos os elementos, né? Cenografia, figurino, iluminação, não trabalho com isso, mas eu tenho uma adoração tão grande por aquele espaço. E estou falando bem especificamente, assim, não só do que acontece na rua, não só do que acontece em qualquer espaço, que o teatro tem essa possibilidade, mas especificamente do ambiente de teatro, do palco, das coisas que acontecem ali, da caixa cênica, que tem isso de diferente do cinema, né? Tem esse ao vivo acontecendo, tem aquela mascarazinha ali que a gente finge que suspende por um momento e acredita que o que está acontecendo ali é mágico e não foi ensaiado e não foi nada daquilo, que para mim é bem especial. Então eu puxo uma sardinha. Eu acho que o diálogo das coisas todas está no meu raciocínio com relação à prática. Então, assim como eu falei da poesia, que para mim é quase uma metodologia de pensar criação artística para teatro, a dança, por exemplo, a maneira como eu me conecto espacialmente com as peças que eu dirijo, ela é muito vinculada à minha experiência como intérprete no Demente também. Foram 14 anos vivendo o Jorge Alencar, né, que é o diretor do grupo. E ele, que é o melhor diretor do mundo, a gente foi aprendendo a raciocinar de uma certa forma. Então é muito engraçado. Às vezes eu estou marcando uma cena e penso, meu Deus, estou fazendo triângulos, estou seguindo uma marcação geométrica, que é a que vem muito colada com a maneira como eu aprendi a estar em cena. Então, esse raciocínio eu sei que é um raciocínio coreografado, é um raciocínio que passa por um entendimento de dança também específico, né? Porque dança não é só coreografia. Mas nesse sentido espacial, a maneira de pensar as pessoas andando ali naquele espaço da caixa cênica ou fora dela, para mim está muito conectada com a experiência da dança também. Com esse tipo de criação que a gente foi desenvolvendo e que era multidisciplinar. No cinema, é mais difícil de pensar dessa forma porque você tem uma série de outros elementos para conjugar num set. Então,
por muitas vezes você tem que dar conta do que você precisa fazer com um closezinho. Então, esse sentido do corpo, ele é mais relativizado, né? Ele depende do que o filme quer dizer, do tipo de perspectiva do filme. Nossa, é porque o público é a maior pergunta que a gente tem contemporânea, né? Porque é difícil até falar, porque eu tenho acompanhado um esvaziamento enorme das salas de teatro, um desinteresse gigante pelo que é cena, seja dança, seja teatro. E eu produzo essas coisas, né? Então eu acho que a pauta de se pensar o que é o público e como trazer o público de volta, se é que ele já esteve, está indo embora, porque essa opinião muda também, né? Muda muito. Eu não sei, assim, eu tenho as peças que eu escrevi e dirigi pensando em criança, porque para mim é um público menos cansado. Eu sinto um cansaço, e é uma maneira bem particular de ver também, né? Não tô nem universalizando isso, mas eu sinto um cansaço no público adulto, que é quase como se você tivesse que render de acordo com o que ele está esperando em 2 minutos. Fui assistir outro de uma peça, o cara que estava atrás de mim, 1 minuto, a peça tinha 1 minuto, ele já estava assim, ai que saco. 1 minuto. E essa expectativa é muito cruel, assim, você querer ser surpreendido e ter sua energia toda catalisada por uma peça em 5 minutos de abertura. Eu acho que Salvador tá indo engateando nesse sentido da formação de público, especificamente de teatro, de cinema, de dança, porque a literatura tem uma grande vantagem e que é ao mesmo tempo um grande perigo, que a literatura está vinculada a ensino de língua portuguesa. Então, na escola, você sabe que tem um esforço enorme de ter livros sendo lidos e pessoas estudando interpretação de texto, especificamente de literatura, porque está ali amarradinho, mas acho que muito recentemente é que se pensa em teatro, em dança, em música, como possibilidades artísticas que também formam pessoas melhores e mais interessantes para o mundo, minha gente. Essa é uma crença bastante pessoal também, mas é uma crença forte minha e de várias pessoas. Existe arte racista, misógina, e isso não forma pessoas melhores. Então, para mim, sim, para mim, você tem que estar entendendo o que está acontecendo no seu tempo. É 2015, não dá para exercer certos tipos de discursos e certos tipos de políticas, mesmo que esse não seja seu assunto. Pelo menos não produza ou não reproduza um discurso que seja excludente. É o mínimo do nosso tempo. Isso aí realmente eu não topo. Mas a gente está no tempo dessa virada também, né? De pelo menos a gente conseguir falar sobre esses assuntos e esses assuntos serem pauta de semanas de discussão. E isso já é uma revolução microfísica e incrível que está acontecendo. A gente está fazendo política até quando a gente acha que não está fazendo política, né? Política compreendida em um sentido maior. Quando você... A pauta da semana, né? A gente discutindo essas hashtags de primeiro assédio. É muito sutil, porque a gente cresceu sendo assediada e não tratando isso como assédio. Então, essa é uma maneira de fazer política. Você escolher não ser esse cara, não ser essa pessoa que faz isso com as mulheres na rua. E isso não tem nada a ver com arte especificamente e tem tudo ao mesmo tempo. Porque muitas vezes porque você leu no livro, viu no filme, assistiu na novela, que você naturaliza e acha que é assim mesmo. Quando a gente pensa nesses estudos que falam sobre a representação do negro só no âmbito da atuação, né? O tipo de papéis que são delegados para as pessoas negras, homens, mulheres, a maneira como eles estão representados, isso tudo é muito sério, porque isso tudo forma. Se não formasse, forma no Brasil, né? Que é um país que tem, na telenovela, por exemplo, um eixo narrativo central e completamente vinculado aos acontecimentos da ordem, né? Pro bem e pro mal, inclusive. E eu ia chamar atenção para isso, né? Que você pensa assim, no campo da representação, isso ainda é uma celeuma gigantesca. Se você for pensar nos autores, é super discrepante os autores homens, de novelas especificamente, os autores mulheres, as autoras. Mais discrepante ainda a presença de negros nesse espaço de poder, né? Sejam homens ou mulheres. Assim, do elenco de autores de novela das oito, da Globo especificamente, por exemplo, não tem nenhum. E isso é uma coisa muito séria no Brasil. Isso tudo que eu tô falando é a partir de um ponto de vista muito pessoal. E para mim, as várias coisas que eu sou hoje estão muito relacionadas à maneira como eu aprendi
em grupo, coletivamente, ali no teatro, a fazer coisas. Eu não sei o que seria minha vida sem essa experiência. Acho que seria bem menos legal, bem menos divertida, bem menos interessante. Eu acho que mesmo que você não pretenda seguir nenhuma carreira artística, é completamente necessário que você experimente, que você tente se ver de outra maneira, porque ativa a sua subjetividade como poucas coisas fazem. Seja música, seja artes plásticas, teatro, dança, qualquer uma delas. Literatura, escrever, ler, faz enxergar de uma outra maneira. Para mim é muito lindo e amoroso e incrível.